Isso aí, pessoal. Então, vamos começar a nossa aula. Vamos ver se a gente consegue superar essas dificuldades aí por conta do coronavírus. Nesse começo vai ser meio confuso aí, vai ter algumas dificuldades, mas aos poucos a gente vai superando elas, né? Com paciência, tentativa. Então, pessoal, eu coloquei no sistema anterior, eu coloquei no YouTube ali algumas aulas em vídeos menores, de até 15 minutos, ou em média 15 minutos, e espero que vocês tenham conseguido ver, porque essa matéria é importante aqui para a gente seguir adiante. Então, no final, ali eu tinha terminado a classificação dos tipos penais e tudo mais. Alguns alunos ficaram com dúvidas com relação ao tipo básico e o tipo derivado, né? Não sei se alguém que está aí ficou com essa dúvida, né? De toda forma, antes de começar, né, para que não fique isso aqui só que nem o vídeo do YouTube, né? Vocês fiquem à vontade para fazer qualquer intervenção, para perguntar o que vocês não entenderam. Não sei se vocês tiveram alguma dificuldade com relação aos vídeos anteriores, se vocês tiveram, fiquem à vontade para falar, para perguntar, né? Fica aí aberta a palavra para quem quiser falar alguma coisa, contar uma história triste, uma piada ou um poema. Ninguém? Então tá. Qualquer coisa, mandem no chat aí, para ver se a gente consegue solucionar esse problema. Tá? Algum problema que apareça. Tá bom? Então, vamos lá. Certo. Eu acho que, então, antes de eu começar, a nossa matéria que a gente vai entrar agora é uma matéria muito importante, que é a matéria da causalidade, tá? Mas antes eu queria tentar esclarecer o que é o tipo básico do tipo derivado. Como que a gente não tem o quadro aqui, aos poucos eu vou aprendendo aí, de repente eu consigo colocar um PowerPoint, alguma coisa assim. Eu acho que deve ter um esquema de subir algum documento aqui, mas eu vou ter que aprender ainda, isso aí que eu não estou manjando desse negócio, né? De qualquer forma, é importante a gente saber que tem um esquema que já me falaram, então, mas eu vou aprender ainda que eu não aprendi. O importante é o seguinte, o tipo básico, se vocês conseguirem entrar aí, vocês conseguem entrar aí na internet, vocês conseguem entrar na internet ao mesmo tempo, a gente pode entrar lá no Código Penal, joguem lá Código Penal, vou entrar aqui junto com vocês aqui. E daí a gente consegue ver que talvez na prática é mais fácil a gente saber o que é o tipo básico e o tipo derivado. Então, se a gente for lá no artigo 121, a gente vai ver lá no caput, aquele artigo que eu já li 20 vezes para vocês, né? Homicídio simples, matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Se a gente pegar só essa parte aqui, matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos, esse é o tipo básico, tá? Esse é o tipo básico. A maioria dos crimes, muitos dos crimes, eles só tem o tipo básico, não tem nenhuma derivação, tá? Então, o tipo derivado seria o desdobramento que existe desse tipo penal aqui em artigos, em parágrafos e incisos, tá? Por exemplo, um tipo derivado aqui do tipo básico do matar alguém é o parágrafo 1º, que diz se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social, moral ou sob domínio, violência de emoção, logo em seguida, injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3, tá? Então, esse é um tipo derivado. O parágrafo 2º também é um tipo derivado. Se o homicídio é cometido mediante paga, motivo fútil, emprego de veneno, etc., traição para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem do crime, pena de reclusão de 12 a 30 anos.
Eu tenho o feminicídio lá também, que é um tipo derivado. Então, é espécie como se o tipo base fosse uma raiz de uma árvore, lá se a gente vê lá nos arquivos, lá, uma raiz, e os tipos derivados são todos os desdobramentos ali do tipo básico, tá? Aqui tem um conceito aqui um livro muito bom do Andreas Eisel, que eu até não falei para vocês, aqui, o Direito Penal, Teoria do Delito, é muito bom. Ele diz o seguinte: os tipos básicos são modalidades fundamentais de determinadas estruturas delictivas, tá? Em sua composição não existem elementares de outros tipos, né? Já o tipo de derivados são formados pelas elementares de um tipo básico, às quais são adicionados outros aspectos complementares, formando uma nova configuração típica. Portanto, o tipo básico é composto por elementares de uma modalidade delitiva fundamental. Na composição do derivado, existem outros elementos além dos componentes do tipo básico. Então, são esses elementos aqui, mediante paga, promessa, recompensa, essa que é desdobramento desses tipos básicos, do tipo básico, que se transforma no tipo derivado. Tá? A gente pode ver que eu expliquei lá para vocês o que é tipo qualificado e tipo privilegiado. Lembra que eu falei ali, quem assistiu, né, a minha gravação ali no YouTube, o tipo qualificado, ele aumenta os marcos mínimos e máximos. Quem tiver lá com o Código Penal aberto, do 121, a gente vai ver lá que a pena é de reclusão de 6 a 20 anos. Tá? Esse é o homicídio simples, está até escrito ali no Código Penal. O homicídio qualificado está ali no parágrafo 2º. Ele diz lá se o homicídio é cometido, e daí traz todos os exemplos. Se a gente for ver ali, pena de reclusão de 12 a 30 anos. Tá? Então, você vê que o marco mínimo e máximo da pena lá do homicídio simples ele foi alterado. Tá? Então, antes era de 6 a 20, agora ele está de 12 a 30 anos. Né? Então, esse é um homicídio qualificado. Sempre quando aumento os marcos mínimos e máximos para mais, é um crime qualificado. Se ele diminui os marcos mínimos e máximos para menos, ele é um homicídio privilegiado. Tá? A gente pode citar ali, por exemplo, o homicídio culposo, ele tem os marcos mínimos e máximos diferentes, está lá no parágrafo 3º, lá. Se a pena é de detenção de 1 a 3 anos. Tá? Então, veja que tem um marco mínimo, 1 ano, que é menor do que os 6 anos do tipo do homicídio simples, e o máximo é 3 anos, que é maior do que o homicídio, a máxima do homicídio simples também. Tá? Para facilitar, inclusive, o estudo de vocês nesse momento, que eu vou pegar até sexta-feira, eu quero ver se eu subo no AVA, no sistema, os slides ou os arquivos referentes a essas aulas que eu dei para vocês aqui, vai facilitar aqui, eu acho que a compreensão e o estudo posteriormente da temática que quem está apreciando, tá? Então, eu acho que facilita para vocês. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Na verdade, isso eu já expliquei essa matéria aqui na última aula, mas eu acho que eu vou dar uma repassada aqui para a gente lembrar esse tema, né? Então, a gente está lá no... Oi? O senhor consegue me ouvir? Consigo. Eu só queria confirmar o seguinte, o tipo independente seria o derivado? O tipo independente, não. Ele é um tipo novo, sabe? Que ele... Quer ver, ó? O tipo dependente ele é um tipo que ele é um tipo novo que vamos lá. Existem o tipo básico e as variações típicas, né? Que são os tipos derivados, né? O tipo independente que você falou é o seguinte: é quando em vez de existir uma derivação lá no mesmo artigo, você está com o Código Penal aqui, eu acho que o exemplo fica mais fácil. Tenta entrar na internet lá, tá? Então, o tipo básico lá no 121 é o matar alguém. O tipo derivado são os parágrafos, tá? Mas o tipo independente, ele cria-se, ele
é uma derivação que ela cria um novo crime, tá? Deixa eu tentar explicar na prática que talvez fique mais fácil. A gente vai ver lá, por exemplo, no crime de infanticídio, que está previsto lá no artigo 123, tá? O que diz o 123? Ele matar alguém sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo depois. Então, esse tipo independente, ele poderia fazer parte do artigo 121, vocês vejam que é um desdobramento de uma forma de matar aqui, porque aqui é quem mata o próprio filho durante o parto ou logo depois. Então, ele poderia fazer parte do crime de homicídio, só que ele virou um crime independente, ele virou um novo tipo penal, tá? Não sei se deu para entender. Então, é uma espécie de... Isso, ela é uma variação típica que ela forma um novo crime, tá? Em vez de ele virar lá uma qualificadora, uma minorante, ele vira um novo crime, um crime independente. Entendi, professor. Obrigado. Beleza. Oi, pode falar à vontade. Seria um caso ali o artigo 154A, não? Deixa eu ver o que é o 154A. Não, tá? Porque aqui revelar alguém... É que aqui é o seguinte, o 154A ele é distinto do 150, tá? Do 154. Só para a gente saber, o legislador usa esse 154A, ele tem vários artigos que vira A ou B, tem o 154B. Sabe por que ele usa esse A ou B? É que nós, no dia a dia, a gente já decorou um monte de tipo penal. Então, se for incluir um tipo penal, você vai ter que mudar o número de todos os outros tipos, tá? Então, o homicídio, lá o estupro já não ia ser mais o 213, já ia pular lá para o 215, né? Então, o crime de peculato já não ia ser o 312, ele ia pular para outros artigos. Então, para não mudar toda a estrutura numérica com a qual todo mundo já está acostumado, ele cria lá esses 154A, 154B, tá? Isso não quer dizer que eles sejam necessariamente tipos independentes. Eles não foram... o tipo independente é uma espécie de um filho que desgarra e cria um novo tipo penal, tá? Então, não necessariamente, você veja lá, o 154, ele fala sobre violação do segredo profissional. Já no 154A, ele fala de invasão de dispositivo informático, tá? Então, não é uma revelação de um segredo, mas é uma invasão de um sistema informático. Então, eles não têm uma ligação umbilical, digamos assim, tá? Não sei se ficou claro. Sim, perfeito. Obrigado. Então, beleza. Então, pessoal, eu vou fazer uma breve recapitulação desse tema aqui antes da gente entrar. Então, lá a gente viu as modalidades de tipo penal. E isso a gente viu até na nossa aula lá. O tipo de resultado, né? Aqueles que o resultado consiste numa lesão, colocações em perigo separada espacial e temporalmente da ação do autor. Lembra que eu falei do exemplo de tacar o celular, né? A gente falou que o tipo de resultado pode ser um tipo material e que para a consumação do crime exige-se efetivamente um menoscabo do objeto material da conduta. A gente viu o tipo de resultado formal, que a gente viu que o legislador, muito embora pudesse ocorrer esse resultado, ele opta por antecipar os efeitos dessa consumação, né? Prescindindo, pois, do resultado. É o exemplo lá do guarda, lá do policial que pede o dinheiro para a pessoa, né? A gente viu também os tipos de mera conduta, em que a realização do tipo penal coincide com o último ato da ação, portanto, não tem um resultado separado dela. O crime constitui a própria realização da ação, como é o exemplo do crime de invasão de domicílio, tá? Então, inclusive, nesses casos, eu falei para vocês que não se fala em causalidade, porque não tem uma ação, algo separado espacialmente daquilo, tempo
separado em tempo e espaço de um resultado. Não tem esse link aqui, sabe? O tipo de mera conduta era só a conduta, não tem nada depois disso. Tá? Nós vimos os crimes permanentes e crimes de Estado, né? O crime permanente, que a prática delitiva não se encerra com a realização do tipo, podendo manter-se por vontade delitiva do autor. É o caso do sequestro, né? Enquanto o cara está sequestrado, o crime está consumando, né? Já os tipos de Estado são aqueles que se encerram com a provocação de determinado Estado, né? Por exemplo, o crime de homicídio. Você matou a pessoa, ocorreu um resultado, um Estado, e está consumado o delito. Outro exemplo, a gente falou entre tipos simples e tipos compostos. Os tipos simples protegem apenas um bem jurídico. Por exemplo, o homicídio protege a vida. Já os tipos compostos protegem mais de um bem jurídico. Por exemplo, o crime de roubo, que protege a integridade psíquica e pessoal do agente e protege também o patrimônio dele, né? O roubo, né? Com violência ou grave ameaça, a pessoa se sente ameaçada ou ela é agredida e, além disso, ela tem o seu patrimônio lesado. Vimos também os delitos de lesão e delitos de perigo, né? Os delitos de lesão, a ação, o objeto da ação deve ser efetivamente lesionado para que seja consumado o crime, o exemplo do crime de homicídio. Os crimes de perigo, eles pressupõem só uma ameaça para o bem, não se exige uma lesão do objeto da ação, né? Então é uma mera ameaça, né? Tem os crimes de perigo concreto, que essa ameaça tem que ser efetiva, tem que colocar efetivamente em risco o bem jurídico. O exemplo do crime de direção perigosa, o cara vai ultrapassar lá, fica que nem um louco lá, fazendo um zigue-zague, quase bate numa pessoa que está na calçada. Então, eu tenho uma pergunta sobre isso, por favor. Tá bom, eu só vou terminar aqui e já te digo. Tá. Ele coloca em perigo efetivamente a pessoa, né? E o crime de perigo abstrato, que o legislador ele escolhe condutas que normalmente são perigosas para incriminar elas, né? Por exemplo, independentemente de um perigo efetivo. É o exemplo, por exemplo, do porte de arma, né? Então, uma pessoa que está portando a arma sem autorização legal, não importa, ela não precisa estar ameaçando, ela não precisa ameaçar ninguém, não precisa atirar em ninguém. Ela só o fato de portar a arma já constitui o crime. Da mesma forma, o crime de direção embriagado. Então, a pessoa que 306 do Código Nacional de Trânsito, a pessoa dirigindo o carro, por mais que esteja dirigindo perfeitamente o carro, se ela tiver consumido álcool, né, ela no nível mínimo lá previsto na lei, ela já caracteriza o crime, mesmo que ela não tenha colocado em perigo a conduta. O legislador, como eu disse, nos crimes de perigo abstrato, ele escolhe aquelas condutas que normalmente, estatisticamente, elas são perigosas para as demais pessoas e incrimina essa conduta. Tá? Se vocês quiserem perguntar agora sobre esse tema. Que no vídeo da aula, professor, eu tinha entendido que a direção perigosa ela só se caracterizaria se você oferecesse perigo efetivo a alguém, entendeu? Isso. Tá passando alguém na rua e daí você ofereceu o perigo porque você está dirigindo igual um louco ali. Sem essa pessoa, sem essa ameaça a alguém ou algum patrimônio efetivo, não existe esse crime. Perfeito, é bem isso. Mas então, isso que eu quero perguntar. Se eu pegar meu carro e dirigir a 210 por hora na Victor e não tiver ninguém, tá tudo bem? Tá tudo bem, você vai levar uma multa só. Não é crime, sabe? O legislador, ele fez uma opção aqui por não... Ele podia ter criado essa conduta como perigo abstrato, ou seja, só o fato de você andar, por exemplo, na Espanha, se você anda acima de uma determinada velocidade, já é crime, mesmo que você não coloque em risco a vida dos outros, né? Então, na Espanha, o crime de condução perigosa é um crime de perigo abstrato, que não exige o perigo efetivo. No Brasil, o nosso legislador falou, não, eu quero que seja um crime de perigo concreto, tá? Então, ele exige
para que a configuração desse crime que efetivamente tem essa pessoa entrado em perigo. Vamos ver lá, eu vou ler aqui para vocês o crime de perigo abstrato, está lá no Código de Trânsito. Se vocês quiserem acompanhar aqui, vocês colocam no Google lá, Código Nacional de Trânsito, que vocês vão achar, tá? Vamos lá, o crime de perigo, o crime de condução perigosa, ele está previsto lá no 308. 308. Tá. 308, tá? Não, 311, vamos lá. Todos esses aqui, o 308 também é de perigo concreto. Ele diz, o 308 diz o seguinte: participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor. Esse é o crime de racha, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco em comunidade pública ou privada, tá? Esse não é bem aqui, não. Vamos ver aqui, cadê o tipo penal? Aqui, ó, 309, melhor exemplo, tá? Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se caçado o direito de dirigir, vírgula, gerando perigo de dano, tá? Esse é o cara que dirige sem habilitação. Então, o cara que dirige sem habilitação, se ele estiver dirigindo certinho, ele vai tomar uma multa, vai ter várias consequências administrativas, mas não vai cometer o crime do artigo 309, que é dirigir veículo automotor em via pública sem autorização ou permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se caçar o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Então, ele tem que estar dirigindo sem habilitação, mas causando quase um perigo. Ele quase atropelou uma pessoa, quase bateu num carro, tá? Esse é um perigo concreto, tá? Esse é um exemplo de crime de perigo concreto, tá? Entendi, professor. Tá? Vou ler aqui o 306, que é um dos crimes mais usados aí no dia a dia, que é o crime de perigo abstrato, tá? Ele diz o seguinte: conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência. Você veja que ele não fala gerando perigo, ele fala só conduzir o veículo automotor. Conduzir o veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada é o crime de condução embriagado, tá? Daí esse é abstrato, né? Esse é perigo abstrato, exatamente. Tá. Professor, o 311 também, não? Oi? O 311 também, não? 311, vamos ver. 311... Isso, ele é de perigo concreto, tá? Você veja que... Só vou fazer um parênteses antes de responder. Vocês lembram que onde a gente está no conceito analítico do crime? Lá na tipicidade, né? Então, o que é tipicidade? É essa descrição típica. Então, a gente está vendo as formas que o tipo penal pode descrever. E nos crimes de perigo concreto, sempre vai existir uma descrição no tipo penal exigindo esse perigo. O 311 também exige trafegar em violência incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estação de embarque e desembarque de passageiro, logadouro, estreitos, ou onde haja grande movimentação, concentração de pessoas, que vai estar lá, gerando perigo de dano, tá? Então, o excesso de velocidade, para configurar esse crime, tem que ser perto de escola, hospital, estação de embarque e desembarque de passageiro, ou logadeiro estreito, ou lugar que tenha grande movimentação de pessoas, e, além de tudo, tem que gerar um perigo de dano, tá? Ô, professor. Oi. Eu fiquei com a seguinte dúvida. Quando a pessoa dirige em alta velocidade é um perigo, quem julga isso? No caso, o aplicador ali, por exemplo, digamos, um policial, ele que define se era risco para tal pessoa na rua? As testemunhas vão dizer que aconteceu, tá? O que é testemunha? Tá. O cara falando, o cara me tirou uma fina aqui, tirou uma fina do meu carro. Daí eles vão falar isso, o juiz vai analisar, isso é perigo ou não é perigo, tá? Então, é uma coisa meio que a interpretação do caso concreto. O juiz que vai analisar, não, isso aqui tinha perigo
ou não tinha perigo, tá? Mas normalmente o perigo, ele acontece naqueles casos em que a situação, que o resultado dele, que ele disse, o objeto da ação deve ser efetivamente colocado em perigo, não se produzindo resultado por mera casualidade, por sorte que não aconteceu o perigo, tá? Falou, o cara fala, não, por sorte que ele não me atropelou, eu vi ali, então, por pouco que ele não me atropelou, por um triz. Essas que são as situações de perigo concreto. Tranquilo, obrigado. Beleza? Então, isso aí. E daí, então, tem os crimes de perigo abstrato concreto, que eu falei também, ou delito de perigo hipotético, que exige um perigo abstrato, mas que seja pelo menos idôneo a causar o dano, né? Apesar de prescindir da ocorrência. Ou seja, não se exige o perigo concreto, não se exige o dano, mas se exige que a ação em si ela tenha idoneidade de causar um perigo. Então, é uma ameaça você pegar e falar, eu vou te tacar uma bolinha de papel. Então, por mais que seja um mal lá, tal, ela não tem idoneidade de ameaçar, né? Se uma pessoa fala, eu vou te matar, e a vítima fala, não fica ameaçado, ainda assim é um crime de ameaça, porque não se exige um resultado, o resultado qual seja, o cara ser ameaçado, mas exige-se que as palavras ameaçadoras tenham idoneidade para ameaçar alguém, tá? Tenham capacidade, né, possibilidade de causar um perigo que possam ter a capacidade de ameaçar alguém, tá? Ó, agora a nossa turma já aumentou aqui, já estamos em 20, já estamos mais que no dia a dia. Vamos lá. Então, beleza, pessoal. E daí, nós vimos lá delitos comuns, especial, isso são importantes, delitos comuns, qualquer pessoa pode praticar, os crimes especiais só determinadas pessoas têm que praticar, isso também falei. Falei lá dos tipos básicos independente que a gente falou agora, das variações típicas, qualificado, privilegiado, né, causa de aumento, diminuição. Eu vou passar isso depois para vocês, o material para vocês, tá? Com isso, meus amigos, a gente termina essa primeira parte aqui do tipo penal, lembrando lá que nós ainda estamos indo no tipo penal, né? Lembra que o tipo penal ele divide-se em tipo objetivo e tipo subjetivo, né? Então, a gente viu lá que o tipo objetivo pode ser composto por descrições, elementos descritivos ou elementos normativos do tipo, lembram disso aí? Né? Então, os elementos descritivos são aqueles que a gente, pela mera percepção, o agente constata, ou seja, matar uma pessoa, matar alguém, subtrair algo, e os elementos valorativos ou normativos, eles exigem uma valoração, né? O próprio perigo concreto, né? Aqui é um exemplo legal também, mais atual. O que é perigo concreto? Então, exige uma valoração para saber o que é perigo concreto ou não, né? Não basta você só olhar, né? Você tem que valorar, não, isso foi um perigo mesmo, ou não foi, então, um elemento descritivo do tipo. Então, a gente viu também todas essas formas em que o tipo penal pode se configurar, né? E uma das formas que o tipo penal pode se configurar são os tipos de resultado, né? Então, são aqueles tipos, eu falei aqui, repeti hoje de volta, em que há uma ação e há um resultado espaço-temporal, né? Espacial e temporalmente distinta da ação, um resultado distinto da ação. Então, agora, a gente vai tratar de um tema muito importante, que é a causalidade, tá? Nós estamos ainda... A causalidade é um dos elementos do tipo objetivo, estamos ainda no tipo objetivo, tá? Então, a causalidade é somente necessária para os tipos penais em que exige um resultado no mundo exterior, separado no tempo e no espaço da ação do autor. Então, por exemplo, no crime de homicídio, alguém atira para outro, né? A causalidade é saber, é uma ligação, é um liame, é uma ligação entre uma ação e outra, né?
quem conhece quem é maior de idade, tem o exercício das suas faculdades mentais, sabe, olhando, por exemplo, você vê uma pessoa atirando na outra, você sabe que quem causou essa morte. Se você vê alguém dirigindo um carro, perdendo a direção e atropelando a outro, se alguém perguntar para você quem que causou a morte do B, que foi a vítima, você vai falar o A, porque o A dirigiu daquela forma, perdeu o controle e acabou atropelando o B, né? Então, o nexo causal nada mais é do que essa vinculação, essa ligação entre dois eventos, uma causa e um resultado. Então, nexo causal é a ligação entre a causa e o resultado, tá? Na verdade, então, sempre para que a gente possa imputar, possa reconhecer a existência de um crime que exige um resultado, já te dou a palavra, é imprescindível a existência de um nexo causal. Diga lá. Eu me perdi mesmo. Eu não entendi o que é nexo causal. Tá bom, vamos lá. O nexo causal, né, ele é a ligação entre dois eventos no mundo, tá? Então, acontece uma ação e depois acontece um resultado, tá? Se eu pego esse copo aqui, tá, e levanto, e de repente solto esse copo cai no chão. Por que ele caiu no chão? Porque é uma decorrência da minha ação. Se eu taco, melhor dizendo, se eu pego esse copo e taco na parede, tá? E vocês estão assistindo aí, e eu pergunto para vocês, o que causou o rompimento, a quebra desse copo? O que causou? Pergunto para vocês. A minha ação, né? Eu jogar esse copo, né? Caso alguém tivesse pego esse copo, não teria causado nada. Não teria causado nada, mas a gente está tratando dos casos em que aconteceu efetivamente um resultado, né? Então, nesse caso, no caso que acontece alguma coisa, o nexo causal é a ligação entre a minha ação e o resultado. Se você vê alguém atirando em outro, alguém puxa o gatilho, dispara a arma de fogo e mata essa pessoa, e atinge essa pessoa, o nexo causal é precisamente essa relação entre a minha ação antecedente e um resultado. Na vida da gente... Somente uma consequência? Isso, um resultado, uma consequência. Então, é causa e consequência, a relação entre causa e consequência. Essa ligação entre causa e consequência. Ação e resultado, né? A nossa vida cotidiana, a gente trabalha toda hora com ações e consequências. Você bate a chave do teu carro, você sabe por que ligou o carro né? As coisas não surgem do nada. Por que ligou? Porque eu acionei a ignição. Por que você come um pedaço de pizza? Por que destruiu o pedaço de pizza? Então, é ação e resultado. Então, se alguém dá uma paulada no rosto do outro, por que essa pessoa está com o rosto inchado? Né? Então, é sempre uma relação de causa, de ação, causa e consequência. Obrigado, professor. Ficou mais claro aqui, pessoal? Para mim, sim. Tá. Então, a causalidade é essa relação de causa e efeito, tá? É importante assentar aqui que desde o Immanuel Kant, né? Immanuel Kant, essa causalidade ela sempre foi vista como um fenômeno empírico, tá? O que é um fenômeno empírico? É um fenômeno que acontece na realidade dos fatos, tá? É um fenômeno prático, tá? A causalidade ela é sempre explicada por determinadas leis causais, tá? Leis da natureza. Se você joga um ácido no rosto de uma pessoa, vai ser a lei da química que vai explicar a deterioração da pele da pessoa, a queima da pele da pessoa, ou a perda o cara perde um olho por causa disso, né? Se você joga um coronavírus na pessoa, o fato de o organismo da pessoa sofrer, né, um prejuízo no seu funcionamento,
ele é explicado pela lei da biologia, né? Se você pega um machado e decepa a cabeça de alguém, você vai explicar isso pelas leis da física, tá? Então, o fenômeno causal, ele é sempre explicado a partir de determinadas leis empíricas, ciências naturais, da natureza, tá? Então, é importante a gente assentar que o nexo causal, ele é sempre visto, se exige sempre uma contemplação, ele é sempre visto pelos sentidos, ele é algo dos sentidos, não é algo valorativo. Eu não tenho que, para constatar o nexo causal, não deve ser exigida valoração sobre uma ação e uma consequência, sobre uma causa e um efeito. Você meramente constata pelas leis da física, tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Uhum. Pressuponho que sim, tá? Sim. Por que não está aparecendo aquele espaço onde a gente digita e comenta do ladinho ali? O chat não está aparecendo, professor. Ah, não está aparecendo para Pra mim tá vocês? normal. Não. Ali tem um balãozinho ali, não tem para vocês um balãozinho? Ali não. Sem balão. Pra mim também não tem. Simoni. Sem Simoni aqui para nós. Tá. Eu vou escrever um negócio aqui, ver se aparece para vocês. Testa. Para mim está aparecendo. Apareceu para vocês aí ou não? Eu me Não. passei um chat aqui também. Olha lá, apareceu alguém e me respondeu ok aqui. Aparece ali em cima alguma coisa para vocês ou não? Não, professor, não Pra apareceu. mim também não. Não. Pra mim Pra mim, também não. Tá. Não está aparecendo no chat em nenhum lugar aqui para vocês? Não. Pior que não. Não. Ih, deu ruim, hein? É. Mas então falem por aqui, não precisa digitar aqui. Depois vocês podem falar pelo microfone. Né? Tá? Mas aos poucos ele vai pegando aí as mães. Não sei o que aconteceu aí também. Tá? Então, beleza, pessoal. Então, o que eu estava dizendo? Então, a gente falou um pouco sobre o nexo causal. Deixa eu só concluir aqui, professor, desculpa. Tá. Então, o nexo causal é assim. No homicídio, tá? Eu vi um homicídio. Eu estava ali andando e vi que mataram alguém. O policial vem falar comigo. Eu falo, dele fala, você viu? Vi. Morreu por quê? Porque fulano atirou. É só. Isso. Não precisa valorado, tipo, houve uma discussão e nananã. Isso tudo é dispensável. Para o nexo causal tem que ter um ato, um liame entre ele e uma consequência. Para você dizer que é um homicídio, você está valorando, porque homicídio é muito mais. O que é um homicídio? É ação típica de juízo de culpável. A gente está lá na tipicidade, lá no nexo causal, a gente está numa arvorezinha lá da tipicidade. Então, nesse específico elemento que é o nexo causal, tá? Nesse caso, né, entendi. A doutrina majoritária entende que basta uma constatação, tá? Você constata que se o policial pergunta para você o que você viu do nexo causal, você vai falar, eu vi que o A pressionou o gatilho, que por sua vez acionou a espoleta, que deflagrou o projétil, que atingiu o peito, que transfixou o peito, que atingiu o peito e matou a pessoa, tá? Você não vai falar se foi bonita ou feia a morte, tá? Então, para a doutrina absolutamente majoritária... Não vou falar assim, professor. Hã? Eu não vou falar assim, eu vou falar, deu um tiro ali, um pipoco no cara e o cara morreu, é só. Sim. Assim, bonito, assim, é só o senhor que fala. Não, mas para você falar uma testemunha boa não é desse jeito que eu falei, não. Você tem que falar do jeito que as coisas acontecem, do jeito que a gente entende, né? Mas como a gente está fazendo uma análise microscópica sobre um elemento, daí eu descrevi só o nexo causal. Então, pessoal, entendi. Para a maioria da doutrina, a maioria esmagadora, o nexo causal é meramente
se constata pelas leis da natureza. Desde a perspectiva, e faço um parênteses aqui, eu vou falar isso, vocês já esqueçam logo mais do que eu vou falar. Desde a perspectiva significativa, lá do Wittgenstein, lá e tal, é errado falar isso, né? Porque mesmo o nexo causal é valorativo. Mas fecha o parênteses e esqueça o que eu falei, tá? Então, vocês têm que saber que o nexo causal se constata pelas leis da natureza, tá? Então, beleza, pessoal. Assentamos alguma premissa, nós não terminamos o nexo causal, muito longe disso. Vamos lá. Então, pessoal, só que essa explicação aqui, ela depende na prática de alguma concretude. A gente tem que saber melhor quando que é nexo causal, quando que teve nexo causal, quando que não teve. Então, foram desenvolvidas algumas teorias para explicar o nexo causal. Tá? E a teoria mais importante para explicar o nexo causal se chama teoria da equivalência. Tá? Então, se vocês quiserem colocar lá teorias do nexo causal, a teoria da equivalência. Tá? Vou passar o material para vocês, mas quem estiver copiando, tá? Vocês podem colocar entre parênteses lá. Ela foi propugnada, foi feita pelo Julius Glaser, J-U-L-I-U-S, Julius Glaser, G-L-A-S-E-R. Tá? Ela foi feita pelo Julius Glaser e desenvolvida pelo von Bury, que é V-O-N, né, que se fala von, né? Daí Bury, separado, von e Bury, B-U-R-I. Tá? Então, a teoria da equivalência. O que é essa teoria da equivalência? Qual que é o conceito de nexo causal para a teoria da equivalência? Ele diz o seguinte: considera-se causa, né? Considera-se causa toda. Se vocês quiserem copiar aqui, eu vou mandar o material. Se não quiser copiar, também não precisa. Mas quem estiver copiando, eu vou falar um pouco mais devagar. Então, considera-se causa toda a condição de um resultado que não pode ser suprimida mentalmente sem que desapareça o resultado concreto. Então, considera-se causa toda a condição de um resultado que não pode ser suprimida mentalmente sem que desapareça o resultado concreto. Já vou explicar para vocês aí, tenham calma, tá? Então, essa teoria da equivalência utiliza uma coisa que se chama processo de eliminação, isso é importante, processo de eliminação de Thirring. Processo de eliminação de Thirring. Como que escreve Thirring? T-H-Y-R-E com acento agudo, N, tá? T-H-I-R-E com acento agudo, E, né? E N. Thirring, processo de eliminação de Thirring, tá? Esse é um método que foi desenvolvido para identificar o nexo causal. Esse processo de eliminação de Thirring, o que você faz? Você suprime mentalmente a causa, se for desaparecer o resultado, essa causa tem nexo causal com o resultado. Sei que fica meio complexo, mas vou explicar com exemplos, fica mais fácil, tá? Imagine que A atira em B, tá? Então, pelo processo de eliminação de Thirring, eu vou suprimir mentalmente a causa. Então, eu vou suprimir mentalmente o A atirando em B. Suprimir. Imagine que eu eliminei, né, mentalmente essa ação. Então, imagine que A não atirou em B. Pergunto, B estaria morto? Haveria a morte de B? O que vocês acham? Se eu suprimir mentalmente o A, a conduta do A, haveria a morte ou não? Não? Não. 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 Não haveria. Então, eu pergunto para vocês, a conduta do A é causal? Existe nexo? É causal para o resultado B? Sim. Sim, tá? Então, é um processo muito simples, é o processo de
eliminação de Turing. Suprime mentalmente a causa, se desaparecer o resultado, essa causa há um nexo causal. Essa ação é causal para o resultado. Professor, Oi. mas quando você encontra um corpo na rua, a gente não é um legista andando, né? A gente é um leigo. Tá. Tá morto. Tá. Há um nexo causal? Aí que tá. Então a gente vai ter que... a gente está trabalhando em planos diferentes, tá? A gente tá, aqui na nossa aula, a gente está trabalhando num plano ideal, de que a gente tem todas as provas, tá? No seu exemplo, existe um plano que não tem todas as provas ainda. Então, para a gente poder dizer se alguma coisa é causal ou não, a gente vai ter que ter todas as provas sobre esse fato. Então, a gente vai ver o corpo, se a gente tiver a prova de quem deu uma facada no corpo, a ferida na facada, daí a gente vai poder suprimir. Suprimindo essa facada, o cara ainda estaria morto ou não? Tirando a facada, o cara continuaria morto ou não? Não sei. Morreu de facada? Vamos dizer que sim. Daí sim, estaria morto. Então, quer dizer que é causal. Então, a conduta não, suprimindo a facada, ele estaria vivo. Exatamente. Então, quer dizer que é causal, tá? Então, houve aqui o processo de eliminação de Turing, tá? Tá. Beleza. Entendeu? Essa teoria da equivalência, ela diz o seguinte: causa é conditio sine qua non do resultado. Tá? Mais uma vez o latim. Causa é conditio, C-O-N-D-I-T-I-O, conditio sine, S-I-N-E, qua, Q-U-A, non, N-O-N, do resultado. Causa é conditio sine qua non do resultado. Vocês que sabem bem latim, o que significa conditio sine qua non? O que vocês acham? Aí seria a condição do resultado. Mais ou menos isso. O que é condício em português? Condição? Vamos lá. Condição. Sine qua. Sem a qual. Tá? Condício sem a qual não. Sine qua non é condício sem a qual não existiria o resultado. Isso que significa, tá? Então, causa é condício sine qua non do resultado. Essa expressão conditio sine qua non é super, super, super usada. Então, várias vezes, essa é uma expressão que vocês têm que saber, tá? Causa é conditio sine qua non do resultado. O que significa isso? Se o cara não atirasse, não haveria resultado. Então, o tiro é uma condição sem a qual o resultado não ocorreria. Entenderam, pessoal? Poderia repetir, por favor, professor? Tá. Então, a causa é a condição sem a qual, né, o resultado não ocorreria. Se não houvesse essa causa, não haveria o resultado. Tá? Causa é conditio sine qua non do resultado. Sem essa causa, não haveria resultado. Até aqui tudo beleza? Então, beleza, pessoal. Vocês veem algum problema nesse conceito de causalidade? Vamos pensar melhor aqui. Imagine que A matou B, tá? Imagine que o A matou B ali na Praça Tiradentes, aqui no centro de Curitiba. Só que quem levou o A para a Praça Tiradentes foi a mãe do A. A Zona. A Zona levou seu filho A e lá o seu filho A matou B. Pergunto para vocês. A conduta da mãe de levar o filho na praça é causal ou não é? O que vocês acham? Se a mãe não tivesse levado, nesse caso concreto, nesse caso específico, B haveria morrido ou não?
Creio que não. Não haveria, porque se a mãe não levasse, o A não estaria lá e o A não teria matado a vítima, né? Então, imagine que esse A matou a vítima com um disparo de arma de fogo, né? Se o cara se essa arma de fogo não tivesse sido vendida para o A por Y, haveria o crime? Pergunto para vocês. Se o Y não vendesse a arma de fogo para o A, o crime haveria? Não. Então, a conduta do Y de vender a arma para o A é causal ou não é causal? Sim. É causal. Gerando o fato. Então vamos fechar a Taurus, né? Exatamente, vamos fechar Taurus, mas eu vou mais longe. Se o chinês não tivesse inventado a pólvora, o B teria morrido? Não. Não teria. A conduta do chinês que inventou a pólvora é causal ou não é causal? É causal para essa morte, mas ela poderia ocorrer de outras formas. Não, é sempre concreto, não é imaginário. Aqui nossos exemplos Tá são bom, sempre... tá. Não vou viajar na paçoca. Isso, nós sem viagem. Trabalhar com o caso concreto. Então, vocês veem um problema nesse conceito ou não? Vocês acham que ele tem algum problema esse conceito ou não? No caso, Sabe, você está retrocedendo demais, professor, né? Está retrocedendo a ponto que, se não tivesse alguém que tivesse criado a pólvora, por exemplo, não teria formado a arma que não teria matado a pessoa. Como é que é? Anacronismo? Esse é o problema, né, do conceito. Como que se chama esse problema? Esse problema se chama regresso ao infinito, porque você vai regressar ao infinito. Se a mãe do A não tivesse tido relação sexual com o pai dele, engravidado e tido filho, também não haveria o crime. Então, o problema desse conceito de causalidade é que ele faz um regresso ao infinito. Tá? Você vai regredindo para sempre. Então, ele não limita muito bem, né, o conceito de causalidade. Né? A crítica que se faz é que esse conceito ele faz um regresso ad infinitum, né? É o regresso ao infinito em latim. Regresso ad infinitum, né? Essa é uma crítica que se faz a esse conceito de causalidade, tá? Mas já adianto a vocês que esse é o conceito de causalidade adotado pelo nosso Código Penal e adotado pela maioria da doutrina, tá? Só que existem depois corretivos para esse regresso ao infinito. Depois a gente vai aprender quais são esses corretivos. Tá? Essa teoria da equivalência, ou teoria da equivalência dos antecedentes, também pode ser chamada, ela sofreu muitas críticas, tal, principalmente por conta do regresso ao infinito. Tá? E nisso surgiram novas teorias. E eu vou trazer para vocês, daí na próxima aula eu vou trazer para vocês uma nova teoria sobre isso, que ela é parcialmente também adotada pelo nosso ordenamento jurídico. Mas, professor, desculpe, essa teoria da equivalência é o quê? É uma teoria que busca explicar o nexo causal, tá? Tá. Toda essa supressão mental, esse processo de eliminação de Turing, essa conditio sine qua non, tudo isso faz parte da teoria da equivalência, tá? Beleza. Beleza? Então, pessoal, eu vou encerrar com essa teoria da equivalência, essa aula, não vamos puxar demais hoje, nós estamos ainda em fase de adaptação. Eu queria, antes de encerrar, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, queria falar alguma coisa. Esse é o momento. Professor. Por enquanto, não. Oi. Quero pedir, eu cheguei atrasado porque eu não estava conseguindo na internet. Só queria questionar o senhor, essa matéria vai estar disponível? O senhor vai passar esse conteúdo para a gente, que possa
depois eu dar uma olhada novamente? Sim, eu vou passar minhas anotações. Elas não são perfeitas, assim, não são super detalhadas como a aula, tal, mas elas dão uma boa ideia do que pode ser feito, tá? E ademais vai ficar gravado aí esse vídeo aí. Ah, que bom. Então eu assisto depois. Obrigada, professor. Valeu, pessoal. Então, eu tenho outra pergunta. Tá, vamos lá. Não é assim para se livrar de mim tão fácil. As próximas aulas a gente vai ter nesse formato? Podemos seguir o calendário ou não? Pela orientação da faculdade, todas as aulas agora vão ser desse esquema, tá? Beleza. Uhum. Vocês gostaram assim ou vocês preferiram o vídeo? Para mim, tá super bacana esse nosso diálogo. É uma fase, vai passar, tá tudo bem. A gente tá, eu entendo o esforço dos professores em se adaptar nesse esquema, vislumbrando que havia uma ementa, vocês já tinham toda uma situação presencial elaborada e agora estão tentando se adaptar, nós também. Eu tenho um apontamento a fazer com relação, e daí não cabe especificamente a sua matéria, mas com relação a um número de postagens que estão sendo feitas de partes de livros e textos infinitos, e a gente não está conseguindo acompanhar, então há uma frustração acadêmica nesse sentido, e eu acho que meus colegas partilham dessa opinião. Se não partilharem, por favor, se manifestem. Mas eu gosto desse formato, para mim tá tudo bem. Tá. Eu acho que o começo, pessoal, é tudo uma novidade para todo mundo, né? Para vocês, para a gente, né? Eu nem sabia mexer nesses negócios aí, tive que aprender, né? Então, a gente tem que, aos poucos, tem que ter um pouco de paciência. É melhor do que ficar em casa sem ter aula, né? Porque depois a gente vai perder férias, a gente vai perder conteúdo, né? Porque por mais que haja uma reposição posteriormente, nunca consegue repor completamente o conteúdo, né? Então, isso é uma forma de minimizar os prejuízos, que é uma situação que nunca aconteceu aí na história. Aí. Quem tem que ter paciência, tem que tentar se adaptar e compreender as dificuldades nossas. A gente vai ter que compreender as dificuldades de vocês, vai ter que compreender as dificuldades da universidade, né, que isso é novidade para todo mundo, né? De qualquer forma, eu tenho certeza que, claro, toda essa matéria que os professores estão colocando aí, vocês vão tem que ter tempo aí para se adaptar a tudo, né? Eu vou colocar o meu material, né, para vocês, mas é um material complementar, então, vocês assistirem sua aula, né, já está suficiente, mas é um material complementar para auxiliar vocês aí, porque a aula está sendo feita desse método. E daí, claro, quem lê quem quer. Esse material pode ler quem quer. Se vocês quiserem, eu posso até colocar mais material, alguma coisa, se alguém quiser uma coisa complementar, mas também o que importa mesmo é a aula que está sendo dada, né? O conteúdo aqui da aula. Diga lá. Professor, só tenho uma dúvida. Nos seus vídeos lá no YouTube, você acabou no tipo básico, né? Na parte da teoria majorante e mindrante. Hoje foi causalidade e a questão da equivalência, né? Só essa dúvida mesmo. Exatamente. Essa é a continuação. Alguns alunos ficaram com dúvida porque tinham os outros vídeos lá, né, que eu dou aula... era do primeiro período. Daí o pessoal falou, mas tá uma matéria aqui, né? Então, só atenção lá, os vídeos lá do YouTube tem para os dois períodos. Né? Beleza. Obrigado, professor. Só essa dúvida. Então, pessoal, amanhã a aula, 7 horas, né? Então, mesmo esquema. Tá bom? Beleza, professor. Beleza, boa noite. Boa noite, até amanhã. Boa noite, bom descanso aí para vocês. Obrigado. Igualmente. Igualmente. Falou, professor, boa noite. Falou.